Bom dia, amadas. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Santo é o Senhor. Hoje, não deu para fazer live, Segunda-feira, estou de volta com as lives. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas passando aqui para partilhar uma palavra de Deus para o meu e o seu coração, os nossos corações, para a nossa edificação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. E hoje eu quero, aleluias, falar um pouco o porquê que pessoas não prosperam. Tem muita gente que não prosperam. Elas trabalham, são pessoas dedicadas, são pessoas responsáveis, mas elas não prosperam. Nada vai à frente, nada que elas... Tudo que fazem assim não prosperam. Você compra uma geladeira, queima. Compra um fogão, não dá certo. Uma TV dá problema. Um celular dá problema. E, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente fica assim olhando, observando o porquê. Que muita gente tem a capacidade de prosperar e não prospera. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vindo aqui para a palavra de Deus, aqui em Jeremias 29:11, o Senhor ele diz assim: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vós, ou vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, aleluia, melhor. Glória a Deus, aleluia. Então, os planos do Senhor é fazer a gente prosperar. Os planos de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a vontade do Senhor é fazer a gente prosperar. A gente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, gozar do trabalho das nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas muitas das vezes, amados, nós não prosperamos porque abandonamos a boa, perfeita vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós não damos ouvidos à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí as bênçãos do Senhor são retidas em nossas vidas. Compramos, não consultamos, não oramos, não perguntamos a Deus se é da vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e aí as coisas não acontecem em nossas vidas do jeito que é para acontecer. Louvado seja Deus, aleluia. Em Eclesiastes 5:19 diz assim: quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então, quando Deus ele concede riquezas e bens a alguém e o capacita, dando saúde, entendimento, sabedoria, conhecimento, para trabalhar, para desfrutar, aleluia. Louvado seja Deus, e aceita, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sua sorte de ser feliz em seu trabalho, porque ele está, louvado seja Deus, tendo saúde para trabalhar, tendo forças para trabalhar, porque é o Senhor quem concede. Isso é um presente de Deus para o homem. É Deus quem o abençoa, mas muitas das vezes o ser humano acha que ele conquistou porque ele é bom, porque ele tem saúde, mas não sabe que tudo vem do Senhor nosso Deus. Tudo vem do Pai das luzes. Aqui em Mateus 6:31-33 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, não precisa andar atrás da benção e nem estar correndo aqui e acolá ou pedindo emprestado a alguém. Não, Deus ele conhece a minha e a sua necessidade e ele supre a nossa necessidade quando nós estamos andando na vontade do Senhor e obedecendo os mandamentos do Eterno. Porque quem anda ansioso é os pagãos, são os ímpios, pessoas que não têm esperança.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas nós temos o nosso Pai Celestial, aleluia, e sabe de todas as coisas. Então nós devemos, aleluia, louvado seja Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja Deus, e todas as coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós buscamos a Deus, andarmos nos caminhos retos do Senhor, todas as bênçãos do Senhor vêm sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Filipenses 4,19 também vem nos dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades. Aqui Paulo estava falando que Deus supria todas as necessidades dele. Então ele diz: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Ele diz: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Aleluia. Todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Então Deus, ele está pronto a suprir as nossas necessidades, porque o nosso Deus, ele é rico, o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata, o nosso Deus, ele não tem falta de nada, tudo o que ele tem é para nos abençoar. Então o prazer dele é suprir as nossas necessidades. Jamais ele vai ficar feliz vendo um pai com fome, um filho com fome, uma mãe com fome, alguém pedindo, mendigando, não, na lata de lixo, não. Nosso Deus, ele não quer isso para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele supre as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Então, Josué 1, 8, 9, o Senhor também disse para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro, ou meditar no livro da lei. Aleluia! De dia e de noite, para que você cumpra, aleluia, fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Então, se eu ando de acordo à vontade de Deus, os meus caminhos vão prosperar e você será bem-sucedido. O Senhor falando para Josué: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, o que atrapalha de eu prosperar, de eu crescer em Cristo é o pecado, é a minha prática do pecado. Porque no pecado nós nascemos, somos pecadores, mas a partir do momento que fazemos uma aliança com Cristo, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia. Agora, a prática do pecado, nós temos que abandonar ela. Aquilo que nos afasta de Deus, nós temos que deixar. Aquele que deixa e confessa a Deus alcança do Senhor misericórdia. Mas muitos não querem abandonar a prática do pecado, quer andar com o Senhor e o pecado. E Deus, ele não anda, aleluia, junto com o pecado. O Senhor, ele virou as costas para Jesus quando ele foi para aquela cruz, porque ele não suportou ver os nossos pecados ali entranhados no Senhor Jesus. Né? Então ele não suportou, por isso que Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse: mas para isto eu vim, cumpra-se em mim a tua vontade. Então cumpriu no Senhor Jesus a vontade de Deus de nos libertar da condenação eterna. Louvado seja, aquele Calvário era para mim, era para você, mas o Senhor, aleluia, enviou Jesus naquela cruz. Então o Senhor nos libertou, nos livrou da condenação eterna, do juízo eterno, de levarmos uma vida separada de Deus quando partimos desta terra. Então o que impede de eu prosperar é o pecado, é a prática do pecado. Então fuja das práticas pecaminosas do pecado. Não ande nessa prática pecaminosa, porque uma pessoa que bebe, o dinheiro dela vai ser gastado só na cachaça. Uma pessoa que faz empréstimo o tempo todo, o dinheiro, o salário do mês vai só para pagar empréstimo. Uma pessoa, né, que vive nas drogas, o dinheiro dele é só para aquele vício. Então o vício acaba com a pessoa. O vício faz com que a pessoa se torne escravo daquilo ali e gaste todo o seu dinheiro. Enquanto o Senhor diz: não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão.
né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja Deus, aleluia. Guarda o teu salário é o Senhor quem te dá. O teu dia de trabalho foi o Senhor quem te deu forças para você trabalhar. Foi o Senhor quem te deu saúde para você derramar suor e comer do teu suor. Não mendigar numa lata de lixo, nem em casa de parente, de família, nem de vizinho. Aleluia, guarde, zele, cuide bem do seu trabalho, da porta que o Senhor abriu, não feche, porque foi Ele quem abriu para você. Louvado seja Deus e medite na palavra do Senhor dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O Salmo 128, 2 diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor. Quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então, é feliz quem teme ao Senhor, é feliz quem anda nos teus caminhos, é feliz quem tem o teu trabalho. Então, cuide da tua porta aberta. Louvado seja Deus. Em João 10:10 diz que o ladrão ele veio apenas para roubar, matar e destruir. Aleluia. Mas Jesus ele diz: eu vim para que tenham vidas e a tenham vida em abundância ou plenamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então não deixe esse vício arrastar você para um buraco, a preguiça, levar também você à miséria, porque a preguiça, o preguiçoso, ele pega uma banana, ele descasca ela deitado, ele come a banana deitado e ele não tem coragem nem de levantar para jogar a casca fora. Tem pessoas que dormem com a luz acesa, não é porque tem medo, é porque tem preguiça de apagar aquela luz. No final do mês a conta de luz vem muito alta e fica se queixando da vida, pedindo a um e a outro para pagar. Por quê? Porque não sabe economizar. A pessoa não tem ânimo nem de economizar dentro da sua casa, desperdiça o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, prospere, peça a Deus, aleluia, sabedoria, o dom da prosperidade, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e essa palavra não está só para a mulher, está para o homem também, o homem sábio, o homem que tem inteligência, o homem que tem entendimento, ele edifica o seu lar, ele sabe como gastar o teu salário, ele não gasta de qualquer maneira, com qualquer coisa, com mulher na rua, né, nos bordéis da vida, não. Ele guarda porque ele suou para ganhar. Quantas vezes a pessoa sai doente, dor de cabeça, tonto, pressão alta, muitas das vezes sem tomar um café, para ganhar aquele dia de trabalho, aí a pessoa pega e desperdiça. Não, não faça isso, porque não agrada ao Senhor. Quando Deus ele prosperou ali no deserto, aqueles cestinhos ali de pão, diz que o que sobrou multiplicaram ali, foram muitos cestos cheios de pedaços de pão, porque o Senhor não quis que desperdiçasse nada. Então vamos sermos sábios, vamos, né, saber gastar o nosso dinheiro. Aqui em 1 Timóteo 6, e verso 6, 8, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de loucura, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Se você tem roupa, se você tem sapato, não precisa você estar gastando, comprando mais roupa e sapato, porque Deus já lhe deu, você tem. Não precisa. Mas tem gente que compra 2 guarda-roupa para encher tudo de roupa e não consegue usar todas. Não consegue usar todas, porque ninguém consegue calçar 2 pares de sapato de uma vez. Ninguém consegue vestir 2 blusas de uma vez. Ninguém consegue vestir 2 saias de uma vez, 2 calças de uma vez, 2 camisas de uma vez, 2 gravatas de uma vez. Não. Não consegue. Então vamos ser sábios, gente. Vamos ser sábios. As coisas estão difíceis, os dias são maus. A gente não sabe o que pode suceder amanhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se a gente tem o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes, satisfeitos, felizes. E muitas vezes a gente não está. Aleluia. Louvado seja Deus. Mateus 6, 19, 21 diz: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Tanto tesouro para quê? Se a gente vai embora um dia, a gente nasce sem nada, corremos atrás de tantas coisas e partimos e deixamos tudo para os outros brigarem, para dividir, não é verdade? Louvado seja Deus, aleluia. Provérbios 28, 25 diz:
O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Então tem gente que briga por uma porta aqui, por uma porta ali, por herança, mata querendo uma casa, mata querendo um carro, o carro não é dele, mas ele quer, não comprou, não conquistou, mas ele quer para ele, né? Faz tantas coisas. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vive só em briga, não tem a presença de Deus, mas quem confia no Senhor, esse prospera. Hoje eu tenho minha casa porque eu confiei no Senhor e Deus me abençoou. Não gastei um centavo para comprar minha casa, mas o Senhor me deu uma casa boa, grande, do jeito que eu queria, porque eu confiei no Senhor e obedeci a palavra dele. Esperei o tempo de Deus na minha vida. Deuteronômio 8:1 diz: tenho cuidado de obedecer a toda a lei que hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tome posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Então, vamos ter o cuidado de obedecer a Deus. Vamos ter o cuidado, aleluia, de andar nos mandamentos do Senhor, para que nós possamos multiplicarmos, termos dias sossegados aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Aleluia. Deus, aqui em 2 Coríntios 9:8 diz, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em tudo e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em tudo, em toda a boa obra. Então, nosso Deus, ele é poderoso para fazer que toda a graça, né, seja, aleluia, concedida em nossas vidas, acrescentada em nossas vidas, aleluia, para que nós venhamos alcançar, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus, aquilo que nós desejamos, sem arrogância, sem briga, sem passar na frente do outro, sem inveja, sem contenda, nem em todo o tempo, né? Tendo tudo o que é necessário. Aleluia. Em todo o tempo, o Senhor vai dar o que é necessário para nós. E nós vamos transbordar em toda a boa obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eclesiastes 7,14 diz, quando os dias forem bons, aproveitem bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus faz tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então, Deus é quem faz todas as coisas, o dia mau e o dia bom, para a gente não descobrir tudo sobre o nosso futuro. Tem dias de sol e tem pessoas que precisam do sol para ganhar o seu dia de trabalho, o seu pão, né? Trazer o seu pão de cada dia para casa. E tem os dias de chuva, que aquele que trabalha no sol não consegue trabalhar, porque aquele dia de chuva é o dia que ele vai vender seu guarda-chuva, é o dia que ele vai vender, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, vai sair para trabalhar, aleluia, porque ele trabalha nessa época, o ganha-pão dele é nessa época, no tempo chuvoso, para poder também trazer o seu pão para dentro de casa. Então, Deus cuida de cada um. Então, se o dia de sol, ganhe e guarde, para no dia de chuva você comer sossegado e não estar murmurando dentro de casa. Mas se o dia de chuva, trabalhe também, ganhe e guarde, para no dia de sol também não estar murmurando dentro de casa, dizendo que não tem, que o Senhor não preparou. Porque Deus, ele prepara a chuva, ele prepara o sol, para cuidar de cada um. Aleluia. De nós. Filipenses 4:12 e 13 diz, se o que é passar necessidade, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia, né, enfrentar todas as fases da vida dele. Por quê? Porque ele aprendeu. Ele aprendeu a esperar, ele aprendeu a confiar, ele aprendeu a guardar a palavra de Deus, obedecer ao Senhor. Né? O Salmo 23:1 diz, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Salmo 1 e 3 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, é como árvore plantada, à beira das águas, corrente, do fruto no tempo certo, dá fruto no seu tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, como é bom, né, obedecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, só são felizes aqueles que seguem, aleluia, a palavra de Deus. Mas quem anda no conselho do ímpio
sempre terá problemas. A casa do justo contém grandes tesouros, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietações. Provérbios 15:6. Então, a casa do justo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, traz muitos tesouros, guarda muitos tesouros, né? Contém grandes tesouros, mas o ímpio, tudo que ele prospera, traz inquietação, porque passa na frente do outro. Muitas das vezes pega um troco a mais, não paga onde compra, enrola, trapaceia, passa por cima, né? Não são todos, mas muitas pessoas são assim, né? E aí traz o quê? Problema para a sua vida. Problemas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não agrada ao Senhor. E aí o corpo paga, né, as consequências, porque quando eu faço algo que desagrada a Deus, o meu corpo ele paga, né? Vem as consequências, tudo tem consequência, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, a palavra que eu deixo, né, o estudo que eu deixo para hoje, para as nossas vidas, esta palavra aqui. Por que muitos não prosperam? Porque não andam de acordo à vontade de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Louvado seja Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E segunda-feira nós voltaremos com as nossas lives. Se Deus em Cristo Jesus assim nos permitir. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.